Boa tarde, estimados ouvintes. Estamos começando mais uma edição do seu Encontro com a Verdade, na sua Rádio Amizade FM 91.1 MHz no dial do seu rádio. Transmissão ao vivo pelo Facebook. Apoio técnico Henrico Salvatore, Jesus Peixoto. Direção-geral Daniel Quintana. Apoio cultural Jaques Oliveira Negócios Imobiliários. Unopar Polo Canguçu. Sistema Sears do Brasil. Novo Amanhecer Terapias Holísticas. Vereador César Silva. E Metalúrgica do Negão. Metalúrgica do Negão é do nosso estimado amigo Amaro, que inaugura hoje o seu apoio aqui ao nosso espaço denominado Encontro com a Verdade. Participação permanente como colaborador do nosso estimado professor Cunha, professor José Luiz Rodrigues da Cunha. Agradecemos a todos pela audiência, agradecemos aos nossos apoiadores, aos nossos colaboradores. E hoje recebemos a visita pela primeira vez, embora a gente já tenha tido a iniciativa de fazer esse convite em outras oportunidades, nunca dava certo. Mas desta vez deu. E pealamos para cá o vereador Cristiano Aguiar, um jovem professor, atualmente trabalhando na Uniaselv, na condição de tutor. Ele que fez o curso normal no Colégio Nossa Senhora Aparecida, tem licenciatura em Ciências Biológicas, licenciatura em Educação Física, atualmente está cursando Pedagogia, tem 2 pós-graduações, uma em Educação e Gestão Ambiental e a outra em Treinamento Desportivo. É uma honra receber esse jovem que tem uma folha de serviço prestada para a comunidade canguçuense e, como a gente sempre diz, Cristiano, a gente quando convida alguém para vir até o Encontro com a Verdade, neste espaço que é uma roda de mate entre amigos, tem o propósito de homenagear quem trabalha por Canguçu, quem trabalha pela região, quem tem realmente serviço para mostrar. Então, passamos de imediato a palavra para ti, para a tua saudação preliminar. É uma satisfação cumprimentar aqui o Dr. Claudio Omar, professor Cunha, com a gente teve oportunidade de trabalhar um período junto na escola Irmã Maria Firmina, Peixoto, né? Os ouvintes aqui da rádio desse programa tão bem ouvido, Encontro com a Verdade. A gente acompanhou alguns flashes pela rede Facebook, né, em outros momentos. E é uma satisfação a gente vir aqui conversar, contar um pouco da nossa história, da nossa atuação. A gente que vem, né, lá do interior do município, né, com 17 anos, vim morar sozinho aqui na cidade, aluguei residência para trabalhar e estudar, e tocar nossa carreira. Então, a gente aprendendo um pouco com cada um, né, buscando, né, sempre atuar com dedicação e seriedade e responsabilidade nos nossos atos. Hoje nos colocaram já pela segunda vez 2 mandatos e as 2 vezes o vereador mais jovem do Poder Legislativo. Isso nos dá orgulho, né, ao mesmo tempo nos dá a responsabilidade, né, de cada vez ter um trabalho, né, com seriedade e um trabalho buscando alternativas e buscando o desenvolvimento do nosso município. E também uma área que a gente tem, né, a simpatia, tem um amor, que é a área da educação, a gente não deixa de lado, sempre buscando ter essa atuação sempre mais voltada para a educação, mas sempre com atuação, porque a gente é filho de agricultor, meus pais trabalham, né, têm pequena propriedade, plantam lá no interior, então a gente também sempre com essa dedicação das nossas raízes, que é a agricultura. Muito bem. A satisfação é toda nossa em te receber. E já registramos agora no início
do nosso espaço a participação da Marley Santos, da Cláudia Souza, do Luiz Krieger, grande figura, procurador do Estado, hoje aposentado, que nos acompanha, nos manda um abraço e nós retribuímos, estimado irmão. O Antônio Almeida, o José de Moura Neto, o Luiz Augusto Duarte Miller, André Bossar Azevedo, com recados aqui. O Dr. Luiz Krieger, parabéns, colega Dr. Cláudio Omar, pelos excelentes programas. Obrigado pelo estímulo. José de Moura Neto, abraço, doutor. E ao nosso vereador Cristiano. Márcio Cavalheiro dos Santos, nos desejando uma boa tarde. E a Marley Santos também nos desejando uma boa tarde e nos parabenizando pelo programa. Professor Cunha, sua saudação preliminar. Bom, boa tarde a todos. Cláudio Omar, Henrico, Peixoto, está aqui sempre com um mate muito bem cevado. E quanto mais frio, mais gostoso está esse mate. Não vou dizer a marca da erva, não fazer Não vai dizer a marca da erva para não fazer propaganda, mas eu não tenho problema nenhum de fazer propaganda, desde que o mate seja bom. É verdade. Né? Por que não? Dessa vez é a Chimango. Ah, é a Chimango, então tá bem. Depois nós vamos pedir um pacote de erva. O Cristiano, um prazer de ter aqui conosco. O objetivo desse programa, o Cláudio Omar sempre ressalta no começo, e eu sempre procuro ressaltar a amizade que temos quando sentamos à volta dessa mesa e buscamos conversar sobre as necessidades do município. E tu tens colaborado muito na Câmara de Vereadores, e como tu já ressaltasse, fosse uma bela surpresa nas urnas, quando daquela vez que te propusesse a concorrer, era um ilustre desconhecido, né, Cristiano? Era um ilustre conhecido que teve muita força de vontade, trabalhou bastante e foi reconhecido pela comunidade. Alguns disseram no primeiro momento que foi sorte. Aí veio o próximo pleito. Aí se reelegeu. Quer dizer, aí comprova a todos e à comunidade que é pelo seu esforço, pela sua competência, pelas suas próprias pernas. Com certeza. E um processo de renovação dentro de um partido extremamente tradicional no município de Canguçu, que é o Partido Progressista, né? E que é um partido que tem dificuldades, como os partidos mais antigos têm, de se renovar. Então, quem vem de dentro de um partido muito tradicional, como é o teu caso no PP, como é o prefeito Vinícius no PMDB, empurra um pouco mais forte do que os outros, né, para abrir espaço para conseguir apresentar suas ideias até um certo reconhecimento. Então, inicialmente, te parabenizo pelo esforço, pelo teu trabalho. Eu tenho certeza que nós teremos um excelente programa juntos aqui na tarde de hoje. Perfeito. Vereador Cristiano, com certeza que o amigo tem muitas informações para prestar. Então nós vamos disponibilizar um tempo aí de 5 a 10 minutos para que tu faças uma explanação bem à vontade do teu trabalho na Câmara de Vereadores, das tuas prioridades, das tuas dificuldades, com a palavra. Obrigado, Dr. Cláudio Omar. E ouvindo aqui o colega, o professor Cunha, passa um filme na nossa cabeça, né? A gente que teve a oportunidade de colocamos nosso nome à disposição, né? Não tínhamos ideia porque sempre fomos um apoiador do ex-vereador Daltro, né? E naquele momento da impossibilidade de saúde dele, né, várias pessoas, vários amigos, inclusive familiares, né, nos pediram para colocar o nome à disposição. E nós participamos de um processo de disputa dentro do partido, uma convenção, onde naquele momento o professor Cunha também participou, e agora a gente vai falando e a gente vai lembrando, onde se escolheu 30 nomes e os nossos nomes ficaram de fora, né? O nosso nome, o meu nome, o professor Cunha, teve mais, não me lembro, com outro nome também de fora, não conseguimos colocar o nome para concorrer naquele momento. Depois, no último dia de registrar as candidaturas, um dos candidatos, que era candidato Arnildo Wendler, lá do 2º distrito, fez a sua desistência, né? Desistiu de ser candidato, e eu era o próximo aguardando na lista.
Aí naquele momento já até foi complicado dizer, a minha esposa trabalhando numa escola do interior, não pegava o telefone, não conseguimos me comunicar com ela, e nós já havíamos conversado em casa e ainda decidimos, não é para ser, talvez não era o momento, e não seria candidato. E aí tentava falar com ela, e era até às 7 horas, e ela chegava justamente às 7 horas. E aí, nós morando de aluguel, né, eu naquele momento o cargo de confiança do prefeito Cássio na época, eu teria que sair do meu cargo, né, ficar, além de arcar com as despesas de campanha... Ainda ficar desempregado. Ficar desempregado, sendo sustentado, ela teria que assumir toda a condição da despesa de sustento. Só que naquele momento, no impulso e conversando, não consegui falar com ela, era 7 horas, fomos fazer o nosso registro lá e acabamos colocando o nosso nome à disposição, fizemos o registro faltando a base de 20, 15 minutos para se encerrar o prazo. Quando ela chegou, e soube da notícia, assim, foi complicado, né? Nós tínhamos tomado uma decisão, daqui a pouco ela chega e outra decisão. Mas veio acontecer, que a gente agradece muito, né? E ela deve estar chegando em casa agora e deve estar assistindo. Quero cumprimentar, hoje nós estamos completando hoje 9 anos de casados. Parabéns. Então, quero aqui, neste momento, agradecer pela companheira, né, parceira dos momentos, e me abraçou e a gente colocou o nosso nome à disposição. Fomos para a disputa, né, tentando, né, num primeiro momento a gente tinha certeza que feio não faria, né, talvez ficar numa suplência, algo. E no decorrer, e eu quero aqui registro, né, tenho a liberdade de fazer esse registro, o professor Cunha foi um que nos orientou muito, né, naquele mesmo dia, pelo Facebook nós já conversamos, ele me deu ideias, me deu sugestões. E é um fã que tu tem. Então é uma pessoa assim que a gente admira pela luta que ele tem pela educação, pelas demais áreas aqui dentro do município. E naquele momento, eu com 24 anos de idade, um jovem precisando escutar as pessoas mais experientes, as pessoas que têm um conhecimento maior, foi de muita importância a gente ouvir os conselhos, ouvir as ideias, e fomos, né, participamos do processo, graças a Deus, conseguimos obter um grande resultado dentro de um partido com dificuldade, um partido, como o professor Cunha falou aqui, onde infelizmente, né, as pessoas do meu partido podem até estar escutando, mas infelizmente a gente luta por a renovação dentro do partido e encontra barreiras, encontra dificuldades, né, eu mesmo tenho muitos embates dentro da minha sigla, não vou negar, e eles sabem disso e a comunidade sabe disso, porque eu defendo que aconteça uma renovação, que nós renove os nossos quadros. Então, naquele momento, com bastante resistência, mas depois, né, com apoio popular, com apoio da comunidade, né, a gente conseguiu fazer o nosso resultado e manter o nosso trabalho durante o mandato, né, sempre defendendo as nossas ideias, né, ouvindo as sugestões, mas tendo o nosso posicionamento. Conseguimos ir para uma reeleição aumentando nossa votação. Então, as 2 vezes o segundo vereador mais votado da sigla, né, e as 2 vezes o 7º vereador, né, do processo eleitoral. Então, a gente agradece, a comunidade agradece a todos, né, que nos apoiaram, que nos incentivaram, aqueles que nos receberam, aqueles que nos criticaram. Alguma atuação nossa foi importante para que nós pudéssemos melhorar em alguma atuação. Então, todas as pessoas são importantes, aquele que apoia, aquele que critica, aquele que dá a sugestão. É uma soma de fatores que a gente, com certeza, tem que ter para o nosso aprendizado e buscar as melhorias. Então, não poderia deixar, escutando aqui a abertura do professor Cunha, não poderia deixar de fazer esse agradecimento, e passa aquele filme de toda aquela história, né? Daqui a pouco, se puxar lá no Facebook, tem aquela conversa lá daquele período, né? E a gente não poderia deixar de fazer esse registro. Muito bem, toma teu mate aí, vamos registrar. Olha, para ti, Cunha, a minha nora Fernanda, lá de Dourados. Grande Cunha, abração para vocês, compadre. Estou ligado aqui. Faz horas que eu não vejo essa pessoa. Um abraço também. também. A esposa do meu filho mais velho. Grande carinho para ela. Obrigado, agradeço em nome dela. A Vera Dutra, boa tarde, doutor Claudiomar. Sempre com grandes entrevistas. Eu agradeço. A gente realmente, Vera, procura privilegiar as pessoas que merecem.
a ter um contato maior com a comunidade através deste espaço aqui de 1 hora. Eu quero, antes de passar para o Cunha, fazer um registro. Eu tenho um apreço muito grande pela ponderação do Cristiano. O Cristiano é um jovem, e até tem... Olha o Vinícius Espinosa aí me mandando um abraço para ti também, Cunha. Muito obrigado. Um abraço, Vinícius. Um abraço. Eu tenho um apreço muito grande pelas pessoas que têm conteúdo e que não se deixam levar por emoções, nem manifestam imaturidade no debate. Cada vez que este menino vai para a rádio, vai para a imprensa, ele vai com conteúdo e não vai com paixão. Tá? Ele sabe expressar, defender a tese dele de uma forma robusta, sem ofender ninguém. E isto é algo que, no momento presente da política brasileira, merece elogios, estímulo e registro. Professor Cunha. Isso é muito interessante, porque isso é uma característica pessoal. Claro, não estamos dizendo que não há preparação, porque ele tem uma vida acadêmica bastante robusta. Porém, desde que eu conheço o Cristiano como professor, ele tem essa característica de buscar analisar, de ter calma, de buscar achar o caminho. E foi uma das poucas pessoas, Cláudio Omar, já que nós estamos nesse campo, nós vamos entrar no outro rapidamente, mas foi uma das poucas pessoas, professores homens, que ao final do estágio dele eu vi as crianças chorarem quando ele saiu da sala. Que lindo. Eu não tinha visto isso ainda. Então isso me marcou muito, porque sempre tive um carinho especial pelos colegas professores homens, porque nós somos minoria no magistério. Às vezes eu digo isso para as professoras e elas ficam rindo, porque geralmente se fala da fragilidade feminina. Na verdade, no magistério nós somos os mais frágeis, nós somos a minoria. E muitas vezes trabalhamos muitas vezes não, quase todas as vezes, trabalhamos em um ambiente que é um ambiente feminino, né, Cristiano? É verdade. E a gente vê muita emoção por parte das professoras. Então, quando se tem uma pessoa como o Cristiano, que foi fazer o estágio obrigatório, foi estágio obrigatório, né? Não, eu fui fazer uma substituição por contrato de uma professora. Ah, foi uma substituição. Eu lembro que era um tempo curto que tu ficou. E quando terminou esse tempo, quem era que substituía? Eu não lembro. Tinha, se não me engano, era a professora Cristiane, e ela foi transferida de escola. Ah, tá. E, foram acho que de 3 a 4 meses. Nem eu acho que foi por aí. E aí quando o hoje vereador, na época, o professor Cristiano sair, foi uma comoção muito grande das crianças. E foi uma coisa que até hoje eu lembro e me marcou muito, que era o Cristiano chorando e as crianças chorando. Que lindo. Isso tem que ser valorizado, isso é magistério, não existe educação sem emoção. Então, até o símbolo da La Salle é o conhecimento emociona. Só para lembrar isso, vou fazer a venda do meu peixe, né, Cristiano? E ele vende seguido esse símbolo. Tá certo. Mas, Cristiano, nessa questão da ponderação que o Cláudio Omar colocou, eu gostaria de puxar o assunto desse ano. Tu já tivesse, como o PP não fez parte do governo do Gerson, e agora o PP também não faz parte do governo do Vinícius. E em Canguçu isso é uma coisa bastante natural. O embate histórico entre PP e PMDB é natural. Isso é mais velho que nós dois juntos. Então, como tu vê essa questão da oposição, o qual tu vem desde o primeiro mandato trabalhando nela? Como é que tu vê essa questão de oposição? Olha, professor Cunha, eu costumo brincar ainda, eu digo, venho com o pessoal do partido, o PP teve 16 anos governando, né, e eu esperei para me candidatar, e as duas vezes de oposição. A primeira vez que a sigla fica 2 mandatos, né, sem conseguir colocar um prefeito, e meus 2 mandatos de vereador. Mas eu entendo que a oposição
é muito importante para o município e que bom que tem oposição. Eu vejo assim fazendo o que a gente passou nos primeiros 4 anos e o que a gente tem passado agora. Eu vejo que no primeiro mandato, talvez até nós, por estar entrando, estar com pouca experiência, estar aprendendo muita coisa, talvez não tivemos alguns caminhos da melhor maneira. Ao mesmo tempo, a gente encontrava mais dificuldade, né? Era menos diálogo, tinha bastante embate político. Acho que talvez aquela função da sigla ter saído, né? Muitas vezes até pressão dos partidários, pressão do partido, enfim, teve bastante embate, bastante discussão. E lá dentro do Poder Legislativo, a gente que fazia parte da oposição, né? Tinha o vereador na época, o vereador Vinícius e o vereador Fininho, os dois, né, faziam parte de uma composição de oposição. A pergunta, professor, analisando como é agora. A gente vê em Canguçu, e historicamente há muitos anos, a PP e PMDB é como se fosse um Grenal, Inter e Grêmio. É uma disputa muito grande, é de tradição, é famílias, enfim. Eu tenho, neste momento, feito a minha oposição, né, sempre com responsabilidade, como fiz no mandato passado, colocando e votando conforme a minha convicção, conforme o meu entendimento, né, sempre com diálogo. Eu vejo que a oposição neste mandato está tendo um diálogo, né, muito maior, né, com o prefeito Vinícius e com o vice-prefeito Cledemir. Talvez facilitou a vivência junto com eles, né, dentro da Câmara, a vivência junto com eles também na oposição. O diálogo é muito maior, é muito mais acessível, assim, as conversas, a troca de ideia. Eu entendo que o prefeito Vinícius enfrentou muita coisa dentro da sigla dele também. Ele colocou as ideias, ele colocou uma vontade de renovação e conseguiu fazer a renovação dentro da sigla, onde ele convidou candidatos a vereadores, onde fez uma renovação em toda a bancada de vereadores da sigla do PMDB. Ele discutiu com os mais experientes, teve apoio, mas foi para a discussão, colocou as ideias do que teria que ser, né? E as ideias deles eu acho que foram as corretas, porque com as ideias, com a estrutura que ele colocou durante o mandato dele de vereador, ganhou o processo eleitoral. O menos experiente, o mais novo, colocou seu conhecimento e ganhou o processo eleitoral. E não adianta que a gente vinha às vezes, por que ganhou, o que aconteceu? Ganhou porque a comunidade naquele momento entendeu que era a melhor proposta. Então a gente tem que aceitar, e eu também como progressista, tem que aceitar a perca no processo eleitoral, ver onde se aconteceu as falhas, corrigir os erros, mas acima de tudo ter uma proposta, ter um plano para o município de Canguçu. Eu falo muito e discuto muito dentro da sigla, quando, né, eu entendo que se construiu muito dentro do município de Canguçu. Com certeza, teve bastante tempo, fez bastante obras, se fez muito. Mas eu entendo que não adianta e não é necessário ficar falando somente no que fez. E eu discuto muito isso com o pessoal mais experiente dentro do partido, que tem que ter um projeto, tem que ter um programa de governo, e ideias de renovação, ideias de administração. O que se fazia há 15 anos, 20 anos atrás, não é o que se faz agora. As coisas mudaram, a política evoluiu, a gestão evoluiu. Então hoje é tudo mais rápido. A gente está falando aqui e estão nos assistindo no mundo inteiro. Então a gente tem a evolução a cada dia. A gente tem que estar sempre procurando aprender, procurando entender melhor. Então eu vejo que hoje, né, tem uma relação, né, de conversa melhor, né, apesar de ser duas siglas, que existe um embate, que existe uma diferenciação. Eu, às vezes, sofro crítica dentro do meu partido, porque eu tenho vários trabalhos com o vereador Pipa, que é do PMDB. Ele sofre críticas porque a gente faz agenda junto e temos várias agendas. Agora tivemos, há pouco tempo, né, na Secretaria solicitando as melhorias na RS 2065, tivemos trabalhando para a logística de entrega de implementos agrícolas que vão vir para o município, que é de emenda parlamentares, mas que vem via Estado, passou pela emenda de bancada do Estado. Então a gente tem várias atitudes juntos e a gente tem que parar de trabalhar e eu defendo isso. A pessoa que está em uma outra sigla partidária não é um inimigo. Ela tem uma maneira de pensar, umas ideias
que aquela sigla, para ela, no entendimento daquela pessoa, é aquela sigla que ela deve seguir. Então, independente de sigla partidária, a gente tem que pensar no bem maior, né, que é trazer os frutos, que é trazer o retorno, né, e o engrandecimento do nosso município. Um município que, eu digo aqui de passagem, me orgulho, né, vejo assim, a gente não vê políticos envolvidos, né, em escândalos, em esquemas, enfim. Então a gente ainda tem, com toda essa parte, o que vem acontecendo na política, principalmente a nível nacional, e onde tem gente de todas as siglas envolvidas, a gente tem orgulho de dizer aqui que no nosso município a gente tem, né, tem visto uma decência por parte das pessoas. E eu tenho esse entendimento. Eu digo assim, fora a parte política, eu sou amigo particular do prefeito Vinícius, né, fomos os 2 vereadores mais jovens na legislatura passada, agora eu e o Pipa. Enfim, a gente tem diálogo, a gente conversa. Eu faço oposição, quando tem que chegar junto, como se diz, eu falo para ele, faço a cobrança, quando eu entendo que alguma secretaria não está tendo aquele avanço que deveria ter, e esse é o papel da oposição, é cobrar, e fazendo as cobranças vai alertar lá o chefe do Poder Executivo, vai alertar os secretários, né, os responsáveis pela execução do serviço, para que possam melhorar, para que possam, né, fazer cada vez melhor. E eu tenho esse entendimento, né, de oposição é isso. A oposição não é aquela que vai trancar um projeto lá porque o projeto veio de origem do partido tal e pode o partido crescer. Não. Oposição é para estar lá, para ver o que é melhor para Canguçu, o que é melhor para o município, aprovar o que entende que é bom, sugerir, ou daqui a pouco até reprovar algum projeto se entender que não é o melhor, mas dizer o porquê que entende que aquele projeto não é o melhor e dar sugestão. Não adianta eu simplesmente vir, entrar um projeto e dizer, não estou de acordo, mas não estou de acordo e qual a minha ideia, qual a minha sugestão para ter algo para melhorar aquela área. Então eu vejo hoje um diálogo muito maior e vejo assim por parte de todos os vereadores, né? Falo até pela minha bancada, tem um vereador. Hoje eu exerço a liderança de bancada da sigla progressista. Eu tenho o vereador Biratão, o vereador Rubens, o vereador Madri, que é um vereador mais explosivo, mais enérgico, mas também eu já vejo que ele consegue ter mais diálogo com o atual prefeito do que com o prefeito da gestão passada. Talvez, né, um pouco de diálogo no início, um pouco de conversa, e essa passagem tanto do Vinícius como do professor Cledemir pela Câmara, eu acredito que facilitou o vínculo de conversa, o vínculo de relação para poder construir. Alguns aprendem, outros não, né? A respeito dessa teu trânsito nos outros partidos, eu sempre digo, Cunha testemunha disso, uma das características do líder na política é ter trânsito com desenvoltura e sem constrangimento entre todos os partidos políticos, sem sectarismo, sem preconceito, um diálogo franco, um diálogo aberto com vistas à construção. O Nenel Vieira, que é o nosso consultor permanente aqui, nos manda o seguinte comentário. Sobre renovação, aqui em Canguçu estamos caminhando a passos largos. Quem dera acontecesse também em nível estadual e federal. Nós, canguçuenses, estamos muito bem representados em nosso legislativo. Cordial abraço aos amigos. Retribuímos o abraço. Obviamente, um abraço. Uma grande figura que está sempre presente com a gente aí e ligado nos interesses da comunidade. Nosso consultor online. O nosso consultor online. Uma pergunta, estimado Cristiano. Em termos de liderança para a majoritária na próxima eleição municipal, está sendo construída alguma coisa nova dentro do Progressistas? Olha, doutor Cláudio Amar, é um amplo debate, a gente tem conversado, eu acredito que agora no que passar este processo eleitoral, a nível, que vamos ter eleições gerais, eu entendo que o partido vai ter que começar essa construção. Eu vejo que, ao mesmo tempo, a gente tem nomes experientes, nomes de pessoas renomadas dentro do nosso quadro, ao mesmo tempo a gente vê possíveis lideranças, que podem buscar uma renovação. E aí a gente vê não somente dentro das pessoas que estão exercendo o cargo, nós temos pessoas que passaram pelo poder legislativo, e eu tenho a liberdade aqui de citar
o ex-vereador Alex Silva, que foi um jovem que fez 2 mandatos de vereador. É uma liderança que sempre é lembrada nesse processo. Tem a ex-vice-prefeita Marisa, o ex-prefeito Cássio, que sempre concorreu na última, né, mas é sempre um nome que é falado. Eu vejo... E o vereador Cristiano não é falado também? Olha, o nome da gente, doutor, a gente está à disposição da sigla, à disposição da comunidade, mas a gente tem que sempre avaliar o quadro, avaliar como vai estar o desenho político. É uma decisão que tem que partir da comunidade, das pessoas falar o nome. Eu vejo que dentro da renovação do partido hoje com o mandato, eu sou um dos nomes, né? A gente não foge desta situação, mas vejo também na suplência o professor Andrew também, que fez uma expressiva votação. A gente tem outras pessoas também dentro do nosso quadro que dá para se falar. Eu quero dizer que a gente vai fazer uma avaliação. Talvez hoje eu não tenha, dentro da sigla, um apoio assim da maioria, né? A gente sente isso. A gente tem a liberdade de falar. A gente fala para eles, né? Conversando. Né? Eu vejo que hoje há ainda uma resistência no nosso nome ainda por uma possível majoritária. A gente vai procurar fazer o nosso trabalho, né, como vem fazendo na atuação de vereador, né, e essa decisão tem que ser tomada, né, 1 ano antes da eleição, para aí já tem que tomar. Não adianta também deixar para o momento da convenção 3, 4 meses antes, porque não é assim que se constrói. A gente vai fazendo essa atuação, fazendo a nossa caminhada, né, buscando, né, fazer o melhor, né, e estar presente na comunidade, estar junto com as pessoas. Mas eu entendo que o nome, a gente vai esperar que as pessoas venham a dizer o nome. A gente viu que foi assim, né, tanto no PMDB, o Vinícius também sofreu, mas claro, ele com apoio familiar, a família Pegoraro, né, a gente tem ali no Brasil uma família muito forte, né, politicamente, dentro da sigla. Então ele teve essa estrutura, o nome familiar também pesou muito, ajudou muito, mas com certeza teve aquela resistência até por ser jovem. Eu vejo assim, eu já não tenho esse nome familiar. Os meus pais são agricultores, né, e tenho orgulho disso, são lá agricultores do Quarto Distrito, estão na escuta nesse momento. Um abraço para eles. Um abraço para meu pai, minha mãe, meus avós que estão... Diz o nome, então, diz o nome. Meu pai, o Renato, a Marilene, meu avô Adelino, que talvez foi um dos grandes incentivadores a me colocar na política, né, de família progressistas, e né, minha outra família, pela família Dias, né, várias pessoas do PMDB. Então a gente... Interessante. Então tinha dos dois lados. Família Dias que ele fala é a mesma família do avô materno do Henrico e da Amanda. Sim, sim. Tá? São parentes. Isso, a família Dias é única, né? Ela se espalhou. Sim, vai da Coxilha dos Campos até o Arroio. Então para concluir aqui o nosso raciocínio, eu vejo assim, estou com meu nome à disposição, né? Sou um soldado do partido, mas eu vejo que ainda há alguma resistência, não sei se pela idade, ou se daqui um pouco não ter um sobrenome assim esperado, talvez, mas a gente está trabalhando, né, e buscando fazer o nosso melhor, né, e deixar as coisas acontecerem no período correto, no período certo, né. No fim de 2019 a gente tem que ter alguma decisão. Professor Cunha, Peixoto, Henrico e nosso vereador convidado, eu escutando, vendo aqui o nosso convidado falando, eu voltei para 1992. Em 1992, eu perdi uma convenção e eu tinha 3 defeitos. E esses 3 defeitos tu tens também. Primeiro, filho de agricultor. Tu lá do 4º distrito, eu lá do 3º. Segundo, era jovem, eu tinha 32 anos. E o terceiro, era muito sabido, muito estudado. Eu espero que tenha se reciclado esse entendimento. Porque se não se reciclou esse entendimento, parte deu mesmo. A possibilidade de formação de trincheira em cima de uma liderança que não tem um nome tradicional,
que é muito culto. Tu mesmo tem 2 faculdades, tem 2 pós-graduação e está cursando a 3ª faculdade. Teus pecados estão aumentando barbaramente. E o segundo, tu é jovem, que nem eu era em 1992. Professor, assuma o programa. Não, eu queria fazer uma conversa no seguinte sentido, Cristiano. Me parece, nesses 2 últimos pleitos, no primeiro pleito que o PP perdeu a eleição para o Gerson, para o PT, que a tradição do eleitorado ela se acabou. Existem famílias que ainda seguem os seus partidos, mas isso já não é um fator que resolve a questão. Então, não dá para dizer que Canguçu está nessa polarização. Eu acho que a eleição do Gerson disse isso de forma bastante clara. E aí, num segundo momento, o PP foi para a eleição achando que o perder a eleição para o Gerson tinha sido um tropeço de caminhada. Disse, não, agora voltamos com força, a nossa vai ser, e o abrir das urnas foi um... Que eu lembro na eleição do Gerson, eu e tu nos encontramos na mesma semana, acho que era uma quinta-feira, e tu me disse, professor Cunha, essa tá perdida, nós não conseguimos fazer volume, essa já foi. E realmente, chegou no domingo, foi o que aconteceu. Já agora do prefeito Vinícius, o PP bateu cabeça com o PMDB e o eleitorado flutuou novamente. Quer dizer, eu não sei se tu concorda comigo, mas me parece que nós temos um eleitorado flutuante que tem o poder de escolha muito maior nesse momento. E isso vai pesar muito para a próxima eleição. A qualidade do serviço do prefeito pesará muito para o próximo pleito. Tu pensa assim também? Penso, professor. A gente fazendo essa análise, e eu debato muito dentro da sigla, onde se falou muito da renovação. Eu vejo que os nomes... A gente tem um eleitorado que, como o professor falou, que vai seguindo as raízes, vai seguindo as famílias, mas tem um eleitorado flutuante, um eleitorado que vai tomar decisão, né, fazendo análise dos candidatos, fazendo análise do processo de disputa, do debate, das propostas, dos projetos. Hoje a gente tem um eleitorado que acompanha via internet, acompanha o rádio, acompanha, né, comício, faz o seu acompanhamento de ideia. Eu vejo que nesse voto flutuante, e eu entendo que foi a diferença, onde foi os candidatos da renovação, né, que foi o Vinícius e o Fininho, o professor Fininho, né, onde esses mais indecisos, né, foram, né, votar para o novo, uma ideia diferente. Eu vejo que vai a cada ano, e a gente fazendo essa análise, do último ano que o Partido Progressista governou, que foi 2012, fazendo uma projeção para 2016 e para 2020. A cada ano, né, em torno de 1.200 a 1.600 pessoas, né, vão tirando o título de eleitor. São jovens, são pessoas novas que estão entrando no quadro. Então, das pessoas que se lembram da última administração, e eu muito debati dentro da própria sigla, de nós colocar mais as ideias do que se pretende fazer num próximo governo, do que se ficar falando nas construções, no que foi feito. É importante dar uma pincelada no que foi feito, mas colocar, né, a proposta, o plano de governo. E eu vejo que dentro dessa faixa etária desses que foram renovando, né, e a gente fazendo um cálculo, né, do último mandato, as pessoas, muitos que tiraram o título já não lembram já do primeiro mandato do ex-prefeito Cássio. Então, a gente fazendo esse cálculo aí são 15, 16 mil eleitores. É muita gente, né, renovando, se qualificando para votar.
desvinculada, que não está tendo a lembrança. Aí, determinado... estão fazendo a propaganda do que fizeram, do que construíram. As pessoas que estão assistindo não estão lembrando muito, e eles querem saber de proposta o que vai melhorar para o nosso município. Então, essa é uma das questões que eu debato muito dentro da sigla, assim, é reunião, assim, tem os subdiretórios no interior, e eu estou defendendo a seguinte ideia. Não foi acatada a minha ideia, mas é a ideia que eu estou defendendo. De ir nas reuniões e ouvir das pessoas, dos simpatizantes, das pessoas em geral que forem participar, ouvir as ideias, às vezes lá na agricultura, lá no interior, lá num rincão, né, tem uma pessoa que tem uma excelente ideia, um excelente projeto, algo para colocar num plano de governo. Então eu defendo que não ficar com essa função de ficar falando no que fez. O que fez foi bom, se não fosse bom não tinha ficado 4 administração, mas falar em proposta, falar em projeto. Então essa é a minha defesa. E esse público, como o professor falou aqui, que é um público flutuante, eles foram na ideia de proposta, que foi a ideia, né, de quem venceu o processo eleitoral. Então a gente analisando este quadro, que a gente tem que, né, ver para onde se portar, porque eu me colocando no lugar, eu Cristiano, lá não estou na política, eu vou assistir um debate político. O que eu quero? Eu quero analisar a postura, as propostas, as ideias, a firmeza dos candidatos. O que eles fizeram, né, que bom que fizeram, mas eu preciso saber como vai ser os próximos 4 anos e aqueles 4 anos que podem comprometer 8, 12 anos. Então, essa é a defesa, e nesta linha que o professor Cunha colocou, né, eu entendo que os flutuantes, quem não é partidário, vai votar em quem conseguir fazer o convencimento com proposta e projeto. E eu entendo que foi o que aconteceu neste último pleito. Me parece que a missão do PP, nesse momento, é muito árdua, porque ela tem que mostrar para o eleitorado municipal a sua própria renovação como proposta. Que o MDB fez com Vinícius. O que se dizia do MDB? Que é um partido velho, está morto, não vai a lugar nenhum. Isso nunca foi dito do PP. Porém, o PP estagnou nessa proposta. Tanto que o vereador Cristiano diz que a ideia dele é essa, porém não é uma ideia consolidada dentro do partido. O partido não consegue ainda trocar a ideia. E isso é um processo de endomarketing. Quer dizer, não consegue, para si, vender uma boa ideia, ainda mais para fora, né? Isso, com certeza, afetou o desempenho na urna. O Vinícius conseguiu, com um discurso moderado, trazer esse novo eleitorado e ganhar o pleito municipal e, consecutivamente, também temos que dizer, a questão da maioria na Câmara de Vereadores, né, Cristiano? A composição do Vinícius na Câmara de Vereadores é muito melhor, de longe melhor, do que a do prefeito Gerson. Com certeza. Então, hoje, a oposição ao Vinícius está baseada no PP. Acho que o PP tem mais alguém na oposição ou só o Partido Progressista? O César também, mas dentro de uma forma racional. Tanto o PP quanto o César, né? Então, o Gerson nunca conseguiu essa condição, né? O Gerson teve sempre uma posição bem mais radical e nunca conseguiu fazer essa composição. O Vinícius conseguiu trazer o partido, o PTB, que fez base com o PP na eleição. Quer dizer, isso é habilidade política. Isso demonstra uma força, uma capacidade de gerenciamento, não articulação. De articulação. É verdade. Então é um momento especial e é um momento de análise do pleito, porque nós estamos falando de um prefeito que está há 1 ano e 6 meses, só isso. Nós não estamos falando de 3 anos de governo, nós estamos falando do pleito no ano que vem. Não, ele não chegou a 50% do seu governo. Vereador Cristiano, uma pergunta, se não me falha a memória, o senhor tinha uma articulação, ou tem? A articulação existe, eu só quero dizer o tempo que o fato acontece.
com o deputado federal a respeito de implementos agrícolas. Me ajude, que me faltou o nome dele. Afonso Rã. Isso, fale disso. fale disso. Olha, a gente tem uma parceria há um bom tempo com o deputado federal Afonso Rã, e nós fomos, ano passado, em Brasília, apresentamos alguns projetos, algumas ideias, colocando a nossa agricultura familiar, a quantidade de famílias que nós temos, toda aquela história da Canguçu, né? Tem um próprio projeto do deputado Afonso Rã, que consolida Canguçu como a capital, né, nacional da agricultura familiar. Não foi aprovado ainda? Foi aprovado na comissão, está faltando a votação em segundo turno, está faltando. Então é um projeto que Canguçu vai ser visto de outra forma, né? A gente está tramitando lá. E nós buscamos, a gente foi pela primeira vez, nunca tinha ido a Brasília, fui ano passado, né? Fui juntamente com o vereador o João Sodré, foi um pessoal da Cooperativa União também. Nós tivemos várias agendas. Em uma das minhas agendas a gente fez o protocolo, fizemos as entregas, né, dos projetos, das solicitações, né, junto ao deputado Afonso Rã, e nós estamos agora com a grata satisfação, né, de fazer algumas entregas. Vamos entregar agora, né, dentro do prazo dia 23 de junho, uma patrulha agrícola, onde nós direcionamos para atender a comunidade lá do Rincão dos Marques e arredores. Essa patrulha é entregue para a associação. Essa não veio via Estado. Essa foi uma emenda do deputado Afonso Rã via bancada, aquela emenda que passa por dentro da Secretaria de... Não, só estou perguntando para... Passou por dentro pelo Estado. Sim. Está chegando quarta-feira que vem aqui no município, o prefeito Vinícius isso é uma boa notícia. Então a gente vai fazer essa entrega para atender os agricultores, né, daquelas localidades próximas. Já tem uma... Tu ia dizer as localidades, eu te interrompi. Isso, localidade do Rincão dos Marques, Rincão dos Cravos, Cocheira das Três Pedras e Passo do Rosa. Vai atender aquele entorno. Né? Já tem uma que a gente indicou e está funcionando mais para cá, o Passo do Maria Antônia. Mais Cocheira, a outra é mais Craveira. Está sendo feita essa divisão. Um outro recurso que nós conquistamos também, e essa foi em parceria com o vereador Rubens, está chegando 2 tratores para a melhoria das estradas. Essa vem com a roçadeira, né? A gente entende que tem muitos corredores no nosso município, tanto para os agricultores, né, escoar a produção agrícola, tanto para os nossos estudantes. Às vezes entra um ônibus em um corredor apertado, é difícil de fazer e o mato vai tomando conta. Eu tenho aqui na Glória. Ali a Glória, aquele entorno ali é bastante fechado. Então vem esse trator, né, para fazer o patrulhamento. Ele tem a lâmina e a roçadeira para fazer esse trabalho, né? São 2 tratores com lâmina e roçadeira. E também agora o prefeito Vinícius já fez a licitação, né? E está sendo um valor de 300 mil dos dois tratores. Então está sendo adquirido também para se entregar neste mês. Já estamos com outro pedido, que é para fazer atuação no 1º distrito também. A gente pediu para a gente ver que tem muitos corredores, e aí vindo daquela região ali da Glória, Passo do Atalho, a gente vindo do Cochilha dos Amaral, então todos aqueles corredores indo em direção até a Cochilha dos Cunha ali, são muitos corredores, é muita entradinha apertada. Então a gente já está com uma solicitação, já empenhado o recurso. Acredito que no mês de janeiro, fevereiro esse chegue, já não é tão rápido, né, que nem esses que estão chegando agora nesse mês de junho. A gente está com esta atuação, né, buscando trazer recursos para o município. Ao mesmo tempo que a gente tem a parceria, a gente cobrou muito o deputado Afonso Rã e a gente teve a votação da reforma trabalhista, como estava em debate a reforma da Previdência. A gente acompanhou, e a reforma trabalhista, mesmo com o acordo que a sigla progressista fez a nível nacional, inclusive o deputado Afonso sofreu ameaças até de expulsão dentro da sigla, porque fizeram um acordo lá e teriam que fazer a votação com que o partido denominasse. Isso totalmente antidemocrático. Eu acho que, mesmo estando dentro de uma sigla, mesmo que o partido tenha algumas ideias, eu acho que o parlamentar que está ali, ele tem que ter a sua decisão, a sua opinião. Então... É que há horas, né, Cristiano, os chefão acertam e querem colocar todo mundo no mesmo balaio e é para votar assim. E tem uns que tem um lombo meio quente. Pessoal, terminou o programa. Professor, vereador Cristiano Aguiar, 30 segundos para suas despedidas. Então, agradecer ao Dr. Cláudio Amar, dizer que é um incentivador. Quando eu fui a Brasília e a gente fez o nosso trabalho junto lá, a gente viu o Dr. Cláudio Amar fazendo um compartilhamento da nossa postagem, do nosso trabalho lá.
Então quando a gente vê assim pessoas, o professor Cunha nos incentivando, pessoas experientes, pessoas que têm um amplo conhecimento, que a gente tem muito a aprender com vocês, a gente fica orgulhoso de ver o apoio. O que eu digo apoio? O apoio é nos incentivar a continuar no caminho certo, nos incentivar a buscar alternativas para o desenvolvimento de Canguçu. Parabenizar pelo programa, Dr. Claudimar. A gente várias vezes, quando consegue, assim, assiste alguns flashes. Agora foi bom saber que fica no YouTube para a gente poder fazer o acompanhamento, né? Agradecer ao professor Cunha e todos os ouvintes aqui da Rádio Amizade, né? E a gente está à disposição com o nosso gabinete lá para as pessoas nos sugerirem, nos darem ideia. A gente continua com o nosso gabinete móvel, uma vez por mês, fazendo reunião no interior, ouvindo as demandas, ouvindo ideias da comunidade, para poder desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muito bem. Professor Cunha, suas despedidas. Agradecer a presença do vereador e dizer que nesse pouco tempo de conversa nos dá uma aula de uma oposição responsável, uma oposição que não tem vergonha de colaborar com o crescimento do município. É lindíssimo. Isso é uma coisa que se vê muito poucas pessoas. Acho que eu engoli o S, mas não dá, né? Mas tudo bem. E não é por estar aqui, mas é pelo que tu fez que eu estou falando isso, porque as pessoas que nos ouvem têm que entender isso. Não, a oposição não é fazer terra arrasada. Ser vereador não é ser contra tudo nem contra todos. Então, te parabenizo, eu acho que esse é um caminho que deve ser seguido. Não é só um caminho que deve traçar, é um caminho que deve ser exemplo. E eu acho que as tuas ideias, com certeza, proliferarão dentro do PP mais rápido que tu pensa, porque o partido precisa dessas ideias. Não só o PP, todos os partidos precisam de ideias que os renovem de uma política mais ética e moral. Obrigado pela presença, obrigado aos ouvintes. Fazendo coro às palavras do professor Cunha, eu quero usar uma expressão lá do terceiro de Canguçu. Quando a gente quer elogiar, a gente diz assim: tu é um guri de leite. Fica com essa, então. Tu é um guri de lei. Segue assim e que Deus te ilumine sempre. Agradecemos a todos os nossos ouvintes, apoiadores. E na semana que vem, quarta-feira, querendo Deus, e Ele certamente quererá, parafraseando o nosso saudoso Mendes Ribeiro Filho, Mendes Ribeiro Pai. Tá? Os dois já estão no Oriente Eterno, mas, de qualquer forma, quem dizia isso era o Pai. Nós estaremos aqui novamente com mais uma edição do Encontro com a Verdade. Um grande abraço, vereador. Siga assim, sempre iluminado por Deus. Obrigado.